Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, internautas que nos acompanham, chegou hoje a conclusão dos processos de cassação aqui da Câmara, com a absolvição de César Godoy. Durante toda a tramitação desses dois processos, eu procurei agir com bastante serenidade, calma, procurei não me manifestar em jornais sobre o que estava acontecendo, mas não sobre fatos, provas ou minhas opiniões, porque eu era um julgador. Eu tenho 30 anos de advocacia e o que a gente vê no dia a dia é que quando a pessoa não se defende do mérito, mas apenas tentando derrubar a condenação, isso é lícito, não há problema nenhum, falando sobre preliminares, sobre nulidades, sem entrar no mérito, tem coisa errada. Mas vai poder ser absolvido conforme o caso, conseguindo derrubar o processo, porque formalidades não foram cumpridas. Márcio Drevig veio ontem aqui e não falou nada sobre as acusações. Ele falou sobre a sua vida, como ele trabalhou desde jovem, da sua origem humilde, do que fez pela comunidade. Isso não está em discussão. Não estava em discussão. César Godoy não falou absolutamente nada sobre as acusações que lhe foram colocadas, apenas dizendo que o processo estava errado, não foi dado direito de defesa a ele e tal. Ele usou praticamente o seu tempo todo para isso, foi muito hábil. Ele tem uma oratória muito boa, não há dúvidas, bem melhor do que o advogado que estava no dia anterior, né? E ele foi bastante ágil. E aí, com base nos argumentos do vereador Godoy, a coisa inverteu. Começaram a dizer que o processo tinha que ser, a culpa era de quem estava fazendo as comissões. As comissões eram culpadas, eles já não eram mais culpados. Foi isso que passou a impressão. Falei, ué, mudou? Nós éramos culpados? Nós somos os que fizemos coisa errada? Não. Tanto que os argumentos que foram colocados pelos vereadores que se manifestaram pela absolvição foi de que não se pode condenar alguém sem dar o direito de defesa, o que é válido. O vereador Zifka apontou o dedo para mim. Me admira o Fernando Malon, um advogado, querer votar dizendo que pauta pela legalidade e votar dessa forma. A salsicha correndo atrás do cachorro, né? E eu mostrei, e eu tenho ali, fiz uma pesquisa rápida, aquela questão que o vereador colocou muito, a questão da falta de intimação para ouvir das testemunhas. E eu fui ver o documento que ele juntou, ele não pediu, naquele momento, a nulidade daquelas audiências. Ele não pediu, ele apenas disse que foi intimado depois. Ele não pediu a nulidade. E aí tem diversas decisões. Eu só procurei do Superior Tribunal de Justiça, a corte que trata da uniformização da jurisprudência. Se a pessoa não pede imediatamente após o fato, a partir do momento que ele tem conhecimento pela nulidade, isso preclui. E foi neste sentido que eu entendi pela votação da cassação dele. Por quê? Ele não exerceu o seu direito. Ele poderia ter feito isso. Ele aguardou habilmente, e foi uma chicane jurídica, para colocar isso no final, para que não houvesse tempo. Porque se ele tivesse alegado naquele momento, a comissão talvez tivesse corrigido e dito, não, de fato, vamos ouvir as pessoas de novo, com a presença do Godoy, e daria tempo para terminar o processo sem que se pudesse alegar nenhuma nulidade. Mas, hábil que é, deixou até o final. Vem a advogada do Márcio Drevig dizer que foi tudo uma palhaçada. A salsicha correndo atrás do cachorro. Nós fizemos palhaçadas, mas não fomos nós os acusados. Foi o Márcio.
Não fomos nós. Foi ele que foi acusado de ter cobrado dinheiro dos seus subordinados. Até se poderia dizer, tudo bem, é advogada nova, não tem experiência em plenário, em sustentação oral. Mas faltou, de fato, se estivesse em juízo, tivesse falado aquilo, teria sido chamada a atenção dela no momento pelo juiz. De fato, houve, eu concordo com o vereador Jair Sabino, de que, a partir do momento que ela falou isso, devia ter sido chamada a atenção. Tudo bem, é nova, ela aprende. Foi colocado... e o vereador Godoy, e aí eu não pude naquele momento retrucar o senhor, vereador Marcos Reis, o senhor disse, o Fernando Malon admitiu que o dinheiro que o Márcio cobrou foi PP. Não, eu não admiti isso. Não admiti. O que eu disse foi o seguinte, que ontem foi dito que o dinheiro teria ido para o PP, e foi com base nisso que os vereadores o absolveram. Neste caso de hoje, não se poderia dizer que o dinheiro foi para algum partido político, porque de fato não foi. Não disse que o dinheiro... Eu não disse que o dinheiro foi para o PP. Aliás, eu disse muito claramente, ficou comprovado que ele cobrou. Não ficou comprovado que foi para o PP. O senhor, que é presidente do PP, talvez deve saber que se o dinheiro foi lá. É só questão de demonstrar, mas isso é em outra esfera eleitoral, esfera judicial. Mas eu não admiti de forma nenhuma. Para mim, houve a comprovação de que ele cobrou, mas não houve a comprovação para onde é que foi. E se alguém recebe e não consegue dizer para onde vai, é porque ficou consigo. Enfim, respeita-se as opiniões, vereador Petit, com certeza. Os nossos atos, os nossos votos, e não obstante nós tenhamos imunidade sobre nossas palavras, atos e votos como vereadores, mas elas têm as consequências perante a opinião pública, perante o eleitorado, isso não há dúvida, e os cidadãos, não é cidadãos, os cidadãos vão talvez cobrar isso, né? Enfim, são essas minhas considerações. Eu votei hoje, e eu estava a isso aqui, de absolver o César Godoy. Não porque eu entendesse que ele não era culpado. Para mim, estava sobejamente comprovado que ele cobrou, até porque ele admite que cobrou. Ele disse que cobrou, mas cobrou para passar para o partido. Mas não teve prova nenhuma. Que ele cobrou, e pior, que ele coagiu, porque as testemunhas falaram o mesmo modus operandi. Para mim, estava sobejamente comprovado. Ele fez o ilícito e merecia ser cassado por isso. Mas eu estava quase, porque se eu sou advogado e eu vou pedir condenar alguém desrespeitando os seus princípios brasileiros de direito de defesa, aí eu tenho que rasgar meu diploma, de fato. Só que eu fiquei, enquanto ele falava, eu fiquei procurando, e agora achei ali, 2019, 2018, 2017, posição pacífica do STJ. Se você me permite. 3 de junho de 2019, disse o STJ, intimação de sentença aos... Não é este, é outro aqui. STJ 2016, STJ 2018, STJ 2018. Ausência de intimação, nulidade relativa não alegada na primeira oportunidade de falar nos autos. Preclusão. Conforme a orientação pacífica desta Corte Superior, STJ, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte se manifestar nos autos. E o vereador Godoy não fez isso. E aí tem várias decisões. A pesquisa era rápida, é só procurar aqui. Portanto, não vai ser o vereador Paulo Zifka que vai apontar o dedo para mim dizendo que eu estava sendo, digamos assim, desonesto com a minha... o meu conhecimento jurídico, que uma coisa era certa e eu estava votando errado. Eu votei conforme eu entendi. E outra situação, que foi colocada também,
que a comissão não pode indicar testemunhas, e também tem várias decisões dizendo que pode sim. São essas minhas manifestações. Vamos voltar ao trabalho. Os processos deles continuam lá na Justiça, e aí vamos ver quando é que vão ser julgados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador. 1. Vereador Edi Salomão. Eu vou me abster. Próximo vereador. 8. Vereador Claudiomar Votroba. Vou me abster, senhor presidente. 6. Vereador Marco Redlich. O senhor tem o tempo de até 10 minutos.